Eu não planejei a festa para provar nada. Planejei porque ninguém mais o faria. Meus pais estavam prestes a completar 40 anos de casamento, e minha irmã sugeriu uma pequena comemoração. Talvez só um almoço, ela mandou no grupo da família. Meu irmão respondeu com um emoji de joinha. Depois disso, silêncio. Sem local, sem planejamento, sem esforço. Então eu assumi. Passei 2 meses pesquisando opções de barcos em Santa Bárbara. Encontrei um iate com decks de madeira polida e um salão privativo para 30 pessoas. Contratei uma orquestra leve, apenas cordas e piano. Suave o bastante para permitir conversas. Encomendei 3 caixas de vinhos selecionados por um sommelier especializado em harmonizações costeiras. E as flores, pedi a uma florista boutique que recriasse o buquê de casamento da minha mãe com tulipas e ranúnculos brancos. Ela chorou quando viu a foto de inspiração. Achei que isso significava algo. No total, gastei cerca de $18.500. Não contei o valor exato aos meus pais, só disse que estava resolvido. Eles não perguntaram. E talvez esse devesse ter sido meu primeiro sinal. Mas na época, eu não liguei. Tirei folga dos meus clientes de freelancer, coordenei horários, fiz reuniões por Zoom com fornecedores. Elaborei um mapa de assentos que evitava que meu pai encurralasse meu primo com conselhos de investimento não solicitados. Cada detalhe foi pensado com cuidado, não porque eu quisesse reconhecimento, mas porque acreditei que finalmente teríamos um momento em que estaríamos lado a lado. Não em papéis, não eu como ajudante, a organizadora, a silenciosa que conserta tudo, apenas eu, a filha, presente. A fatura final chegou uma semana antes do evento. Paguei sem hesitar. Logo depois recebi uma mensagem da minha tia, o tom era leve, quase despreocupado. A propósito, estamos mantendo a lista de convidados pequena. Você não está incluída. Fiquei olhando para a tela, achando que era um engano. Algum problema de agenda. Então minha mãe mandou outra mensagem. Não é nada pessoal. Espero que entenda. Não respondi. Não liguei. Só fiquei ali segurando o celular, tentando lembrar da última vez que eles me olharam como família e não como funcionária. Continuei olhando para a mensagem, como se ela pudesse se reescrever sozinha se eu esperasse o bastante. Estamos mantendo a lista de convidados pequena. Você não está incluída. Sem desculpas, sem explicação. Só isso. Por um instante, pensei que ela tivesse enviado para a pessoa errada. Esperei por uma correção, ups, conversa errada, ou até um emoji rindo. Mas nada veio. Só silêncio. Então o nome da minha mãe apareceu de novo na tela. Não é nada pessoal. Espero que entenda. E de algum modo, isso doeu ainda mais. Essa frase não é pessoal, eu já tinha ouvido antes. Quando esqueceram meu aniversário 2 anos seguidos. Quando fizeram uma viagem em família para Yellowstone e depois disseram que acharam que eu estaria ocupada demais para ir. Quando o namorado da minha irmã, de 2 meses, foi convidado para o jantar de Natal e eu não. Era sempre a mesma mensagem. Espero que entenda. Espero que entenda que esquecemos. Espero que entenda que não foi por mal. Espero que entenda que você não importa o bastante para estar incluída, apenas o suficiente para limpar depois. Eu não respondi. Não pedi explicações. Não implorei por um lugar na lista de convidados da festa que eu mesma organizei. Em vez disso, abri o calendário e encarei todos os compromissos marcados para o grande dia, confirmações do buffet, entrega dos vinhos, chegada da orquestra, horário de acesso ao iate. Meu nome estava em todos os e-mails, reservas e recibos. Mas de alguma forma eu não estava na lista. Coloquei o celular de lado e fiquei parada na cozinha, sem saber o que fazer. Minhas mãos pareciam não ser minhas. Não havia nada para consertar, nenhum mal-entendido. Eles tinham decidido. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que eu também podia decidir. Não contei a ninguém o que ia fazer, nem aos amigos, nem aos irmãos. Muito menos a eles. Abri o laptop. Encontrei o contrato do iate. O prazo para cancelamento ainda estava aberto, por pouco. Enviei um e-mail à coordenadora pedindo o estorno do depósito. Minutos depois, recebi a confirmação. Depois foi a orquestra. O violinista principal sempre tinha sido gentil. Até ofereceu reduzir o tempo do show por causa do orçamento. Mandei mensagem direta dizendo que o evento havia mudado e pedi para suspender o restante do pagamento. Ele respondeu com elegância dizendo que entendia. O vinho foi mais complicado. O sommelier já embalava as caixas para entrega. Mas ao explicar que a festa havia mudado drasticamente, ele concordou em segurar o pedido. Sem reembolso, mas sem entrega também, e isso bastava. As flores já estavam a caminho, trabalho sob medida sem reembolso. Nem tentei cancelar. Que chegassem.
Que alguém decidisse o que fazer com 2 dúzias de arranjos de tulipas brancas e ranúnculos azul claro. Aquilo já não era mais meu. Naquela noite fui até o pier, a poucos quarteirões do meu apartamento, e fiquei olhando a água se mover sob as luzes fracas da marina. Se eu me inclinasse um pouco, ainda dava para ver o porto de onde o iate partiria. Imaginei os conveses vazios, o silêncio, o tilintar de copos plásticos em vez de taças de cristal. E não senti nada. Nem raiva, nem vingança, apenas distância, um desapego limpo de algo que um dia tentei tanto fazer parte. Eles deixaram claro que eu não era bem-vinda. Eu só garanti que percebessem minha ausência. Na manhã da festa, o telefone começou a tocar pouco depois das 6. Eu ainda estava na cama, o sol mal atravessando as persianas. Não atendi. As primeiras ligações vieram seguidas, o nome do meu pai brilhando na tela a cada vez. Nenhum recado, só silêncio atrás de silêncio. Na quarta ligação, virei o celular de tela para baixo. Na sétima, guardei na gaveta e fechei. Eu já sabia o que estava acontecendo. A música não apareceu. O vinho não chegou. O iate nunca atracou. A festa estava desmoronando. E só então, só agora, eles se lembraram de mim. Passei as horas seguintes como se não tivesse lugar nenhum para estar. Preparei café, comi, caminhei até a padaria da esquina e comprei um croissant. Algo que nunca fazia quando vivia resolvendo os problemas dos outros. Sentei num banco e fiquei observando as pessoas apressadas indo e vindo. Não pensei na festa, nem nos convidados, nem no momento em que perceberam que não haveria orquestra afinando nem vinho sendo servido. Apenas aproveitei o fato de não ter função alguma naquele dia, sem pranchetas, sem chamadas, sem urgências. Ao meio-dia, liguei o celular de novo. 11 chamadas perdidas, 10 do meu pai, uma da minha tia. Deixei tocar mais uma vez. Então atendi. Ele não gritou. Não pediu desculpas. Apenas perguntou a Aira o que tinha acontecido, como se fosse algum evento inexplicável. Como se eu tivesse enlouquecido de repente. Como se a exclusão, a mensagem "o você não está incluída" nunca tivessem existido. Fiquei em silêncio por um segundo. Depois respondi da única forma possível. Não é pessoal. E desliguei. Fiquei parada na cozinha, o telefone ainda na mão, esperando aquela descarga de adrenalina que sempre vem depois de um confronto. Mas ela não veio. Nenhum peso, nenhum arrependimento, apenas silêncio. Essa frase eles a usaram por anos como uma faca, para cortar qualquer responsabilidade, qualquer reconhecimento, qualquer consequência. E agora eu a devolvia. Não era raiva. Era limite. E dessa vez eram eles que estavam do lado de fora dele. 3 dias depois da festa, abri o celular pela primeira vez. Nenhuma ligação perdida, nenhuma mensagem, nenhum recado. Apenas silêncio, como se eu tivesse desaparecido por uma fenda e ninguém tivesse notado. Rolei a tela por hábito e parei na página da minha irmã. Ela tinha repostado fotos de outra pessoa, provavelmente da Amanda, nossa prima, que tratava o Instagram como um álbum de lembranças sazonais. A legenda dizia: uma celebração linda para 2 pessoas lindas. Mas as fotos contavam outra história. Não havia tenda, só um quintal irregular com mesas dobráveis e algumas cadeiras plásticas desbotadas pelo sol, arrastadas da garagem. Em uma imagem, um cooler sobre a grama, garrafas de refrigerante meio abertas flutuando no gelo derretido. Em outra, um centro de mesa improvisado, cravos de supermercado ainda nos plásticos, enfiados num pote de vidro como se alguém tivesse desistido no meio. Em uma foto, meu pai estava encostado na cerca, de braços cruzados, olhando para o nada. A camisa social parecia um número menor. Em outra, minha mãe posava com 2 das irmãs. O sorriso estava travado. Os olhos inchados. Dava para ver a linha torta da maquiagem mal passada sob um deles. Fiquei olhando as fotos por mais tempo do que queria, não por arrependimento, mas por curiosidade. Era como assistir a uma versão da realidade da qual eu havia sido apagada. Eles tiveram a festa. Celebraram. Posaram para fotos. E nenhum deles teve a decência de me procurar, nem para perguntar por que eu cancelei, nem para saber se eu estava bem. Simplesmente seguiram em frente e preencheram o espaço sem mim. E de alguma forma, isso não doeu. Foi esclarecedor. Porque olhando aquelas fotos eu não vi algo que perdi, vi algo que recusei continuar carregando. As fotos não me entristeceram. Elas me fizeram fazer um inventário mental de tudo o que eu já tinha feito por eles, sem hesitar. De cada vez que dirigi 2 horas para consertar a porta da garagem ou reprogramar o termostato. De cada vez que fiz as declarações de imposto porque você é boa com números. De cada vez que paguei uma conta que eles mencionaram casualmente no jantar e nunca mais tocaram no assunto.
2 anos atrás, cobri um conserto de telhado de $2.800 depois que meu pai suspirou sobre um vazamento e me lançou um olhar longo demais. Fiz a transferência naquela noite. Ninguém agradeceu. Só meu irmão mandou um emoji de joinha quando o telhado resistiu à primeira tempestade. Até hoje o sistema de aquecimento e refrigeração está no meu nome. Porque eu fiz o cadastro durante uma emergência no inverno. Eu pagava a taxa anual de manutenção deles automaticamente, $315 por ano. Quase tinha esquecido que isso existia, até ver a cobrança de novo no mês passado. E não era só dinheiro. Era tempo. Eram minhas tardes de sábado. Eram as minhas manhãs silenciosas, gastas pesquisando os prestadores mais baratos, as gráficas mais rápidas, as melhores promoções daquilo que eles haviam esquecido de planejar. Era trabalho emocional disfarçado de gentileza, mascarado de educação, nunca confundido com amor. Então eu parei. Acessei todas as contas que estavam no meu nome. Removi cartões salvos, cancelei assinaturas, apaguei lembretes. Fiz ligações, encerrei cadastros, transferi responsabilidades. Levei uma tarde inteira e quando terminei, não senti culpa. Senti leveza. Naquela noite tirei do armário uma mesinha inacabada que tinha deixado de lado meses antes. Lixei as bordas, colei as juntas, passei os dedos pelo contorno. Havia paz naquele ato de construir, algo que não precisava de mim, algo que existia porque eu escolhi dar forma, e não porque exigia isso de mim. E pela primeira vez em anos, percebi o quão silenciosa minha vida podia ser quando não era gasta tentando consertar o caos dos outros. A mensagem chegou no início da tarde. Amanda, oi. Sua irmã anda dizendo que você sumiu da festa, que alguma coisa está errada, que estão preocupados com sua saúde mental. Fiquei olhando para a tela não surpresa, mas atonita. Sumiu. Eu planejei tudo, paguei por tudo, organizei cada fornecedor nos mínimos detalhes. E agora eu era a desaparecida, a instável, a desequilibrada. Eles não estavam só me apagando, estavam me reescrevendo. Sem hesitar, abri a pasta de comprovantes. Print atrás de print. O pagamento do iate, a confirmação da encomenda de vinhos, o contrato de buffet pausado, a mensagem da minha tia. Você não está incluída. E logo em seguida, a da minha mãe, não é pessoal. Enviei tudo para Amanda em um fio limpo e direto. Ela não respondeu na hora. Minutos depois, chegou. Que diabos? Eu não fazia ideia. Eles fizeram parecer que você estava instável. Instável. Aquela palavra ficou nas minhas mãos mais tempo que o próprio celular. Depois de tudo o que fiz, no momento em que parei de funcionar, eles não perguntaram por quê. Apenas preencheram o silêncio com algo que os fizesse se sentir melhores. Respondi apenas. Eu não sumi da festa. Eu não fui convidada para ela. Ela não discutiu. E eu também não queria brigar. Não queria lados nem pena. Só precisava que uma pessoa visse as coisas como eram. Que a verdade existisse em algum lugar fora de mim. Amanda disse que acreditava em mim. Disse que agora tudo fazia sentido. O vinho que nunca chegou, a tenda que não apareceu. Claro que eles não contaram nada disso, escreveu ela. Coloquei o celular de lado e senti a diferença na hora. Não era alívio nem validação, era clareza. Aquela que não precisa ser compreendida, só existir. A primeira mensagem depois disso chegou 2 dias mais tarde. Meu irmão. Ei, não sei se você viu, mas a internet caiu aqui de manhã. O pai tá surtando. Você ainda entende de roteadores? Eu não respondi. No dia seguinte minha mãe mandou mensagem. Oi, Elra. O micro-ondas está com problema de novo. Nada urgente, mas se tiver um tempinho. Nada mais. Depois meu pai enviou uma foto. O motor da porta da garagem meio desmontado, fios expostos. Nenhuma palavra, só a imagem, como se eu fosse ver e sair correndo para ajudar. Mas eu não fui. Olhei por alguns segundos, fechei a mensagem e voltei para minha lista de compras. Isso começou a acontecer a cada 2 ou 3 dias. Uma nova mensagem, um novo problema. As calhas entupidas. A impressora que não conectava. Eles não lembravam como acessar os arquivos de imposto. Nenhum deles pediu desculpas. Ninguém mencionou a festa. As mensagens não eram sobre consertar a relação. Eram sobre manutenção. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do trabalho gratuito. E eu não oferecia mais isso. Passei a usar meu tempo de forma mais tranquila, menor minha. Construí uma prateleira estreita pro corredor. Fui a uma feirinha de fim de semana só porque quis. Comecei a dormir mais cedo, sem a ansiedade de que alguém ligaria fingindo conversar, mas trazendo um problema. Antes, eles tratavam meu silêncio como uma fase e algo temporário que logo passaria. Mas aquilo não era silêncio. Era um limite.
Uma borda firme, nova, impossível de atravessar. Quando perceberam que não podiam cruzá-la, não pediram desculpas. Tentaram se ajustar. Amanda me mandou mensagem numa quinta tarde. Estava na cidade e queria me ver, sem pressão. Nos encontramos num café tranquilo, a poucos quarteirões da minha casa. Ela parecia nervosa, o que não era comum, e foi direta. Acho que sua mãe está fazendo terapia. Sério? Tipo sessões semanais? Perguntei. Ela contou para minha mãe que começou depois da festa. Depois que você sumiu. Fiquei em silêncio. Esperei. Ela desabou tentando planejar o dia de ação de graças, continuou Amanda. O ninguém quis ajudar. Meu pai disse, não vamos passar por isso de novo. Foi aí que ela admitiu tudo, não só sobre a festa, mas sobre como tem te tratado por anos. Amanda fez uma pausa, abriu a bolsa e tirou uma folha dobrada. Empurrou na minha direção. É do seu pai. Ele pediu para eu te entregar. Desdobrei devagar. Uma frase escrita em letras trêmulas, todas maiúsculas. Reconheci na hora. Estou tentando aprender a ser um pai. Sem saudação, sem assinatura. Só isso. E de alguma forma, aquilo me atingiu mais fundo do que todos os sorrisos forçados e desculpas polidas de antes. Não havia fingimento, só uma tentativa desajeitada e honesta. Guardei o bilhete na bolsa e assenti. Amanda não insistiu. Só disse: o que quer que você decida, eu entendo. Naquela noite, sentei à mesa com um cartão em branco. Não queria desfazer a distância que construí, mas também não queria ignorar o primeiro passo verdadeiro deles. Escrevi: ainda não estou pronta para voltar, mas estou aberta a algo honesto. Não assinei com amor, só o meu nome. Fechei o envelope, deixei perto da porta e prometi a mim mesma que enviaria pela manhã. Meses se passaram, e o silêncio permaneceu. Sem caos, sem pedidos disfarçados de culpa, só espaço. Usei meu tempo sem precisar consertar nada. Caminhei por trilhas que sempre dizia não ter tempo para conhecer. Cozinhei devagar, sem olhar o relógio. Construí um banco de cedro reaproveitado para a varanda e sentei nele todas as manhãs, tomando café, observando a luz mudar. Dormi melhor do que em anos. Então um dia, chegou uma mensagem da minha mãe. Curtinha. Dizia apenas que eles gostariam de me ver, se eu quisesse. Sem exigências. Sem manipulação. Pensei por alguns dias antes de responder. Nos encontramos em um café pequeno, no meio do caminho entre nossas casas, território neutro. Eles já estavam sentados quando cheguei. Meu pai se levantou assim que me viu, um velho hábito que ele não abandonou mesmo depois de tudo. Minha mãe parecia cansada, mas mais presente do que eu lembrava. Eles não começaram com desculpas. Não fizeram uma lista de arrependimentos ensaiados. Apenas me olharam, e então minha mãe disse: desculpe, Elijah, por como te tratamos. Por fazer você se sentir como ajuda e não como família. Meu pai assentiu. Deveríamos ter sabido fazer melhor. As palavras não eram bonitas, mas eram verdadeiras. E pela primeira vez, eles não tentaram fugir do desconforto. Deixei o silêncio pairar antes de responder. Obrigado. Eu ouvi vocês. Mas não vou voltar. Ainda não. Minha mãe pescou surpresa, mas não discutiu. Meu pai baixou o olhar para as próprias mãos. Levantei-me, e nenhum dos dois tentou me segurar. Saí dali sem raiva, sem precisar me justificar. Algumas portas não se batem. Elas apenas se fecham, suavemente, com clareza. E então você percebe que a fechadura sempre esteve do seu lado.